Você é o tipo de desenhista que gosta de desenhar, mas não sabe pintar. Quando você pinta, parece que você estraga seu desenho. Esse vídeo é feito para você. Esse vídeo eu vou te dizer como funciona a tão famosa luz e sombra e como você vai poder aplicar ela simplesmente nos seus desenhos. Assista esse vídeo até o final que você vai sair pintando daqui. Quantas folhas você já amassou no final do seu desenho por não gostar do resultado que ficou? Já está na hora de você parar de fazer isso. E para isso eu te apresento a solução do curso Anime Sem Dom. Nesse curso possui 6 módulos que vão te ensinar do zero ao profissional do desenho. Você vai aprender todas as técnicas que os profissionais usam. Confere o link na descrição abaixo, tá por um preço super acessível. E aí galera, começando mais um vídeo no canal que tá falando é o Wesley e nesse vídeo eu vou explicar como que funciona a luz e sombra, tá? E como que você vai aplicar ela. Eu tô usando essa imagem atrás, é um vídeo antigo, mas que eu posso explicar certinho como que funciona, tá? O que que é a luz e sombra? Primeiramente, antes de explicar o que que é luz e sombra, eu tenho que explicar como que nós identificamos as cores. Nós identificamos as cores, nosso olho identifica as cores através da luz. Por que o preto a gente não consegue identificar? Porque o preto seria a ausência da cor. Então, no escuro você não consegue identificar a cor, nenhuma cor das coisas, porque não tem luz nenhuma. Então, acaba que para você fica tudo escuro, fica tudo preto, tá? Então, como que isso afeta? Quanto mais luz tiver um foco, por exemplo, numa parede azul, quanto mais luz tiver no foco daquela parede azul, mais clara ela vai ficar, mas ela ainda vai ser azul. Eu botei na tela um exemplo que demonstra muito bem isso. É uma bola branca que está sendo aplicada a luz e sombra. Por quê? Repara que vem uma luz pela direita. Pode ser uma lâmpada, pode ser o sol, enfim, mas vem uma fonte de luz pela direita da bola. E atrás, na esquerda, está escuro, porque não tem nenhuma fonte de luz. Então isso é uma coisa que acontece, por exemplo, com o mundo. Quando aqui no Brasil é meio-dia, lá na China é de noite. Lá na China está escuro. Por quê? O mundo gira e a gente está virado para o sol. Então a China, que é no outro lado do mundo, está virado para o espaço. Não tem nenhuma fonte de claridade vindo. Lá é escuro, aqui é claro. Quando aqui o mundo gira e quando aqui a gente está virado para o lado onde não tem claridade, fica escuro. E quando a China lá fica claro, tá? Então isso é um exemplo de luz e sombra que aqui vem na bola. Na direita tá vindo a luz, na esquerda não tem luz. Então na esquerda vai ser mais escuro do que na direita. Mas a bola não mudou a cor. Ela mudou o tom da sua cor, tá? Então, no branco, por exemplo, o branco, a sombra de um branco é um cinza mais escuro, é um cinza mais escuro ainda. Aqui, como é muito escuro, foi um preto, mas aqui é um exemplo. Agora, se eu for botar, por exemplo, fazer uma sombra numa bola vermelha, eu vou aplicar preto? Não, eu vou aplicar um vermelho mais escuro, tá? Eu tenho que aplicar uma sombra, só que eu não posso mudar a cor da bola. Se a bola é vermelha, eu tenho que aplicar a sombra que ela fique um vermelho muito escuro na parte que tem menos foco de luz. Mas eu não posso fazer virar um preto, entende? Então isso é uma coisa que tem que se atentar, que muitos desenhistas não fazem. Eles acabam mudando a cor do objeto quando vão aplicar a sombra. Eles fazem uma sombra muito mais escura, entende? Então isso é uma coisa que tem que tomar cuidado. Quando você for aplicar uma sombra, deixe um tom mais escuro, mas não mude a cor do objeto. Então, indo aqui pro papel, eu fiz esse quadradinho e eu fiz um círculo ali como se fosse a luz do sol, tá? Nesse quadrado a luz está vindo pela direita, tá? Eu vou pintar esse quadrado aí de cima. A luz está vindo pela direita. Logo, a sombra vai ficar na esquerda. A sombra sempre fica no lado oposto da luz, tá? Sempre fica assim, tá? Então, a sombra vai ficar na esquerda e a luz vai ficar na direita, tá? Então, eu vou fazer essa pintura. Qual é a cor que eu vou usar? A cor que eu vou usar para fazer a sombra vai ser um marrom,
que é a cor mais utilizada para fazer sombra, tá? Geralmente é o marrom. E a cor que eu vou pintar o quadrado vai ser azul escuro, tá? Geralmente é o marrom. Tu vai usar marrom para fazer sombra em vermelho, azul, verde, às vezes amarelo, laranja. Deixa eu ver. Outra cor, roxo, rosa. Quase todas as cores você vai usar um marrom, tá bom? O que você tem que saber fazer? Você tem que saber aplicar o marrom. Não comece aplicando o marrom muito forte. Jamais faça isso. Aplique o marrom calmamente, em sistema sempre de camadas, tá? Então aplique uma camada de marrom sem forçar o lápis e depois aplique o azul escuro, tá? Que vai ser, no caso, aqui é o azul escuro, mas sempre a cor principal, a cor do objeto que você está pintando. Aí você não gostou da sombra, você achou que o contraste da sombra ficou muito claro. O que você faz? Você aplica mais uma camada de marrom, depois vem outra camada do azul escuro. E assim você vai fazendo, aplicando mais camadas cada vez mais do marrom escuro da sua cor, da sua sombra, tá? Para escurecendo aos poucos o quadrado, tá? Tá bom? Esse exemplo que eu tô fazendo é um quadrado muito simples, realmente eu só apliquei uma sombra na parte da esquerda e o resto eu vou pintar de azul. Muito simples, tá bom? Uma dica também que eu já posso dar, que aí não é nem sobre luz e sombra, mas sobre pintura, é como deixar a pintura bem homogênea. Faça várias camadas de sentidos diferentes. Então vocês veem que eu comecei fazendo no sentido da vertical, agora estou na horizontal, aí daqui a pouco eu aplico uma camada na diagonal. Então eu vou aplicando várias e várias camadas de sentidos diferentes, que assim eu vou deixando a pintura mais homogênea, tá? Outra dica também é eu fazer uma cor mais clara. Então aqui eu estou pintando um quadrado azul escuro, daqui a pouco vocês vão ver que eu vou aplicar o tom de azul claro. Isso ajuda a misturar a folha, tá? Isso ajuda a misturar o pigmento do lápis. Mas esse quadrado, basicamente isso, tá? Luz e sombra, depois que você pegar, você vai ver que é muito tranquilo, tá? Muita gente acha que é difícil, também complicado, mas não é, tá? Você só segue esse padrão, você segue esse exemplo, vocês têm que entender de onde que vem o fonte de luz, onde que vem o foco de luz, que assim no lado oposto vai ser onde você vai aplicar a sua sombra. É bem simples a mecânica, é bem simples o intuito, tá? Saiba onde vem a luz para você saber onde aplicar a sua sombra, tá? Agora eu vou demonstrar isso nesse círculo aqui, que foi um círculo que eu fiz de qualquer jeito, que é a mesma coisa, tá? Segue o mesmo intuito. Qualquer objeto, tudo segue o mesmo intuito, tá? A luz tá vindo na diagonal da direita, logo a sombra vai ficar na diagonal da esquerda inferior. Tá vindo a luz pela direita superior e a sombra vai ficar na esquerda inferior. Sempre é do lado oposto, tá bom? A sombra mais escura. Uma coisa também que pode afetar, que nesses aqui não tô fazendo, que esses aqui eu tô fazendo exemplos bem simples, mas uma coisa que pode afetar é a cor da luz. Então, por exemplo, você já deve ter percebido em algum momento que você já deve ter ficado perto de uma lâmpada azul, sabe? Aquelas lâmpadas de LED. Você vai ver que se você chegar muito perto, você vai ficar na cor da lâmpada, tá? E isso é uma coisa que acontece realmente. Quando a lâmpada é branca, ela afeta, ela aplica uma luz branca. Quando a lâmpada é azul, verde, qualquer cor, ela vai aplicar uma luz daquela cor. Então um exemplo muito bom disso é chama, fogo. O fogo, ele aplica uma luz amarela. Então se você ficar perto do fogo, sua mão vai ficar um pouco mais amarelada. Isso acontece no desenho também, tá? Isso é uma propriedade da luz. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Quando você for fazer um desenho que está aplicando uma luz colorida, que aí você vai conseguir analisar na sua referência, você afeta sim o que tem naquela referência, como que ela vai afetar, tá? Aí você vai aplicar aquela cor. Mas isso é um pouquinho mais avançado. Vamos primeiro começar aqui, tá? Ali no círculo que eu fiz foi só realmente um exemplo da sombra, tá? Agora eu vou fazer outro círculo da luz vindo de cima, que aí eu vou até mudar a cor para realmente demonstrar bem, para entender bem assim como que funciona a luz e sombra. Agora indo para esse outro círculo, tá? Que a luz tá vindo de cima, tá?
E como que fica quando uma luz vem de cima, ao invés de vir na diagonal dos lados? A luz vem de cima, você vai fazer o quê? Antes de continuar esse vídeo, gostaria de pedir que se você tá gostando, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha para um amigo. Isso me ajuda muito, tá bom? No final desse vídeo eu vou deixar uma playlist de tutoriais de desenho, que aí tem vários vídeos de eu ensinando você a pintar. Entra nessa playlist, tá? Tem muitos vídeos mesmo, com várias outras dicas. Aqui eu tô dando só o básico do básico do básico na pintura. Mas nessa playlist eu dou várias dicas muito mais avançadas que realmente vai ajudar você a pintar, tá bom? Então, no final do card essa playlist que vai te ajudar bastante. E se eu puder contar com sua inscrição, fico muito feliz, tá? Agora vamos voltar para o vídeo. Vai aplicar a sombra embaixo. Simples assim, tá? Não muda nada. Nenhuma das posições de onde tiver vindo a luz vai mudar. Sempre vai ser no oposto de onde tiver vindo a luz. Então, nesse exemplo que a luz está vindo de cima, vou aplicar a sombra embaixo. Se a luz estivesse vindo embaixo, aplicava a luz em cima. Se a luz estiver vindo pela direita, aplico a luz aplico a sombra para esquerda e vice-versa, e todas as posições, tá? Então isso é uma coisa principal que você tem que se atentar. Tô repetindo sim, mas é realmente para você entender bem mesmo. Onde a luz estiver vindo, identifique o ponto de luz do seu desenho e aplique a sombra no lado oposto, tá? Isso é muito importante você ver quando você for criar uma pintura. Geralmente quando você for copiar um desenho, a sombra e a luz já estão meio que decididas, então você só precisa copiar realmente, tá? Mas se você for querer criar um desenho, querer criar uma pintura, entenda esse ponto, tá? Então aí você mesmo que pode decidir. Não existe uma luz errada, assim, não existe realmente, tá? Uma coisa que vai existir que você pode errar é de, por exemplo, pintar, criar um personagem, começou pintando a pele dele com a luz vindo da esquerda e aplicando as sombras à direita. Tá errado? Lógico que não. Você quis assim, tudo bem. Mas aí você foi pintar a roupa e a luz tá na esquerda e a luz tá na direita e as sombras tá na esquerda. Ou seja, o oposto da pele. Aí tá errado. Por quê? Você não fez uma luz influenciando todo o desenho. Você fez uma luz influenciando uma parte só. Aí tá errado. Quando você fazer um foco de luz do seu desenho na esquerda, ele vai afetar todo o seu desenho. Todas as cores do seu desenho. Todas as sombras vão ficar mais pela direita. Quer dizer que não vai ter sombra na esquerda? Não, mas vai ter sombras menores. As sombras grandes vão estar na direita, tá? Isso é para cima, para baixo, para todas as posições, tá bom? Então só uma coisa que você tem que se atentar. Identifique onde está vindo a luz, aí você consegue aplicar a sombra. E a cor que você sempre vai usar para sombra, geralmente vai ser o marrom, ou também pode ser o tom mais escuro daquela cor. Por exemplo, como que você vai aplicar sombra no azul claro, você pode usar o azul escuro. Mas às vezes não fica uma sombra tão escura assim, então às vezes você quer um pouco mais de contraste, aí você auxilia com o marrom. Então aí você, para fazer a sombra no azul claro, você usa azul escuro e marrom, tá? Aí você consegue sim aplicar uma sombra bem legal, mas em algumas partes você consegue fazer uma sombra só usando azul escuro. Depende muito do que você quer, o quanto você quer o contraste daquela sombra, tá? E isso serve para todas as cores: vermelho claro com vermelho escuro, verde claro com verde escuro, laranja claro com laranja escuro. Todas as cores você consegue fazer isso. Só que, de novo, depende do quanto que você quer um contraste. Se você quer uma sombra um pouco mais escura, você pode fazer essa técnica. Agora você quer uma sombra bem mais escura, realmente, que dê um contraste bem forte entre as duas. Aí não, aí é interessante que você use uma cor mais escura, que geralmente é o marrom. E pouquíssimos casos é o preto, que aí o preto é realmente quando você quer uma sombra muito, muito, muito escura. Como naquele exemplo da bola. Aquela bola, quando foi pintada, ela não teve o cinza, que é a sombra natural do branco. É o cinza, que é como se fosse um meio termo entre o branco e o preto, é cinza.
não teve tanto naquela bola, mas já teve o preto. Por quê? Porque realmente é para dar aquele contraste mesmo. É para quando alguém olhar aquela bola branca e falar, nossa, a primeira coisa que chamar a atenção é aquela sombra, tá? Então isso você tem que se atentar também do o quão grande tem que ser o contraste daquela sombra. Principalmente quando você for fazer uma referência, quando você estiver vendo um desenho pintando, o quão grande é o contraste da sombra com o resto. Se é muito grande, é uma coisa que você olha no desenho já chama muita atenção aquela sombra, saiba que você na hora de pintar tem que fazer uma sombra bem mais escura. Se é uma coisa mais discreta, não tem tanto problema, tá? Pode sim simplesmente fazer uma sombra um pouco mais clara, um pouco mais discreta. Então saiba identificar isso no desenho, que também é uma coisa muito importante, tá bom? E sempre deixando as coisas bem uniformes, com bastante calma. Aplique esse sistema de camadas com marrom para você não mudar a cor, como eu tinha dito lá no começo. Uma coisa que vocês têm que se atentar é não mudar a cor. Vocês têm que fazer um tom mais escuro, mas você tem que manter a cor. Essa bola eu tenho que fazer um tom mais escuro de vermelho, mas eu não posso aplicar um preto, entendeu? Eu não posso, quando você olhar para essa bola, olhar um preto ali. Não pode, isso tá errado. Então saiba manusear isso. Saiba ter esse controle. E a melhor dica para você ter esse controle é aplicando calmamente a sombra. Então aplica uma camada de marrom sem forçar, com calma, depois aplica a cor principal. No caso, aplica uma camada da sombra, a cor principal. Achou meio claro? Aplica mais uma da sombra. Achou meio claro? Aplica mais uma. E vai fazendo assim até você chegar num resultado que você goste, tá bom? Então é isso. Aposto que é muito mais simples do que você pensava. Você achou que era uma coisa muito mais complexa. Vou deixar a playlist de tutoriais. Como eu disse, nela tem muitos vídeos ensinando a pintura, muitos vídeos especificando muito mais. Agora eu só dei o básico. Entra nessa playlist que ela vai te ajudar muito, tá bom? Então espero que tenha gostado. Até a próxima, até um próximo vídeo. Tchau!